Muito bem. Todo mundo aí? Se ajeitou já, Noeli? Então, tá joia. Nós vamos começar hoje um estudo muito interessante, um estudo avançado, tá bom? Estamos na nossa reta final e a gente tem que ir tirando o leitinho e começar a colocar alimento sólido, não é? Então, vamos lá. Mas antes, nós vamos fazer uma oração e eu quero saber se alguém tem algum pedido de oração que gostaria de fazer. Eu quero pedir oração pela Sônia Sadô, que ela está internada por causa da coluna. Por qual motivo? Coluna. A Sônia Sadoko? É, Não estava sabendo, não. Tá jóia, ela vamos orar mandou uma sim. mensagem agora. Oi? Ela me mandou uma mensagem agora. Ah, então tá jóia, vamos orar sim. Eliselton, Jéssica. Sim. eu queria pedir oração pelo meu vizinho aqui do lado. Ele está com câncer e o câncer parece que é no pulmão, né? E parece que comprimiu a coluna, ele perdeu o movimento das pernas. Nossa, Tá bem debilitado. Tá vamos bem orar sim. debilitado. Orar Ele sim. chama Carlos. Carlos, correto. Mais alguém, gente? Eu vou pedir também para o meu amigo que está entubado também, Marcos. Ok, o Marcos. O que ele tem, Silmara? Ele teve uma gripe muito forte, comprometeu 70% do pulmão, Nossa, e eu acho que ele se desestabilizou um pouco, né? E acharam melhor entubar ele. Ele não está muito entendi. bem, não. Alguém mais? Miguel gostaria de falar hoje. Aquele dia o áudio estava ruim, né, Miguel? Abre o som aí. Clica no microfone. Aí, Gostaria de pedir para a família, para meus filhos, para minha neta. sim, sim. Vamos orar, sim. Aquele dia estava ruim, hoje tá bom. Hoje eu te ouvi bem. Hoje eu estou em cima do bicho aqui, do negócio. Ah, então é isso. Então tá jóia. Valeu, vamos orar? Convido você para fechar os olhos e falarmos com o Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai amado, estamos novamente, Senhor, reunidos para estudarmos a Tua palavra. E é uma alegria, Senhor, abrirmos a Bíblia Sagrada e ouvirmos as verdades que o Senhor tem para nós. E agora, bom Pai, nós pedimos por todas as pessoas que foram citadas aqui. O Senhor ouviu cada pedido, o Senhor sabe cada necessidade, o Senhor é o médico dos médicos, mas que acima de tudo, Senhor, essas pessoas que foram citadas possam conhecer ao Senhor, amar ao Senhor e entregar a vida nas mãos do Senhor. Fica conosco nesses momentos, seja o nosso professor, abençoe também os que irão assistir a gravação. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O assunto hoje é bem interessante e eu vou mostrar para você aí na tela. O que está escrito aí? A igreja verdadeira. Será que existe uma igreja verdadeira? O que a Bíblia fala sobre isso? Se você está com cinto de segurança aí, amarra ele, aperta bem fortinho para você não cair da cadeira, tá? E vamos lá. Olha só que interessante, já vamos começar lendo o livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, verso 1. Apocalipse, no capítulo 12, Apocalipse é facinho de achar, né? Capítulo 12, versículo 1. Já vou pedir para a Jéssica ler para nós. A Jéssica é a menina das canetas. Ela pega uma caneta, outra caneta. Mas, Jéssica, lê para nós Apocalipse 12, verso 1. Leio sim, peraí, Eliselton, deixa eu só achar. Fazendo favor. 12, verso 1. Isso.
Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Olha só que interessante. O apóstolo João viu um grande sinal no céu e ele prestou atenção e viu que era uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa com 12 estrelas. Uma mulher vestida do sol. Bem, quando nós falamos de profecia, você tem ideia o que mulher quer dizer na profecia? Já viu isso na Bíblia alguma vez? Quem sabe? Igreja. Mulher igreja. quer dizer igreja, exatamente. Vamos ver lá o texto bíblico. Está lá em Efésios. Volta um pouquinho para a esquerda que você vai chegar. Efésios capítulo 5. Verso 23. Capítulo 5, versículo 23 de Efésios. 1547. É curioso que esse capítulo de Efésios, ele fala do relacionamento do marido e da mulher, tá? O marido e a mulher. Vamos ler desde o verso 28, eu vou fazer a leitura para você. Efésios 5, verso 28 ao 32. Assim também os maridos devem amar a sua esposa, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Olha que interessante. Por isso deixará o homem a sua casa, se une a uma mulher. Aqui fala do relacionamento homem e mulher, e de repente ele diz, olha, isso é um mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, Cristo e a igreja. A igreja é a mulher, tá bom? Então, quando nós olhamos lá para o Apocalipse 12, no verso 1, esta mulher vestida do sol, com uma coroa com 12 estrelas na cabeça, representa a igreja de Deus, a pureza da igreja verdadeira, tá? Agora, se existe uma igreja verdadeira, existe uma falsa. E o Apocalipse chama ela de prostituta, porque ela mudou a verdade em mentira, prostituiu a verdade, tá? Está em Apocalipse 17, a Jéssica que está lendo Apocalipse para nós, vou pedir para você ler Apocalipse 17, versos 1 e 2. Pode ler, Jéssica, por favor. 17, 1 e 2. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Perdão. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Muito bem. Então, o que ele viu aqui? Ele viu uma meretriz. Meretriz quer dizer prostituta. Diz o texto, uma grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Olha que interessante. Uma prostituta sobre muitas águas. E os reis da terra se prostituíram com ela e todos se embebedaram com o seu vinho. Ou seja, espalhou a sua teoria por todo o mundo. O que quer dizer uma prostituta em cima das águas, né? Como nós já vimos, a igreja de Deus é representada como uma mulher vestida do sol, uma mulher pura. A prostituta, se nós continuássemos lendo aqui, ela veste cor escarlata, vermelha, tá? Cheia de joias. E então, representa uma igreja que adulterou a verdade. E por que está sobre muitas águas? Observe bem, você sabe o que quer dizer águas no livro do Apocalipse? O verso 15 explica. Jéssica, leia para nós. O anjo disse ainda: As águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Olha que interessante. Então, esta mulher, as águas quer dizer povos, nações, pessoas, muita gente, tá? Multidões, diz o texto. Então,
esta prostituta, ela está dominando sobre os povos, sobre as nações, tá bom? Olha que interessante. Agora, em um determinado momento da história, a igreja verdadeira, a igreja de Deus, teve que fugir. Olha para Apocalipse 12. Se você se recordar, foi no Apocalipse 12, no verso 1, que nós lemos daquela igreja bonita, pura. Mas ela teve que fugir. Apocalipse capítulo 12, versículo 6. A Jéssica lê para nós. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Olha só, a mulher prostituta está sobre as águas, sobre todos os povos. Mas a mulher pura, em um determinado momento, teve que fugir para onde? O deserto. Para o deserto. Olha, presta atenção nos detalhes. Se as águas simbolizam multidões, nações, um lugar deserto simboliza lugares afastados, lugares com pouca gente ou sem pessoas, tá bom? Com poucas pessoas. E por quanto tempo ela teve que fugir, diz aqui o texto? 1260 dias. Muito bem. Alguém aqui já viu esse estudo alguma vez? O que quer dizer esses 1260 dias que a mulher teve que ficar foragida, teve que ficar no deserto, afastado das pessoas, das multidões, dos povos? Quem já viu esse período? Levanta a mão aqui, vamos ver. Não? Nunca viu, Jéssica? Eu acho que foi naquele último estudo que você deu, acho que você falou a respeito disso. Vai ver hoje, hein? Quem não sabe. gente- Já viu falar nisso, Noeli? Não? Opa! Então vai ver. Já viu, Rosana? Tá com duas Rosana aqui, né? Não. Não. Então vamos lá. Nós vimos que a igreja precisou fugir pelo período de 1260 anos. Vamos ver quando isso se cumpriu, quando aconteceu. O que significa 1260 dias? Quando nós estamos falando de profecia, o dia tem outro significado. Na verdade, cada dia significa um ano. Tem vários exemplos na Bíblia, eu separei 2 aqui, tá? Vamos ler lá, Números, capítulo 14, verso 34. Olha que curioso. 183. Números, capítulo 14, versículo 34. Números 14, verso 34. Teremos algum outro voluntário para leitura? Quem gostaria de ler? Alguém gostaria de ler? Eu posso ler? Pode. Quem falou? Miguel? Isso. Ótimo, Miguel. Pode ler para nós, por favor. Segundo número do em que sobre vós há anos e terei experiência do meu desagrado. Opa, pessoal, eu acho que a internet está travando, né? Deu uma travadinha? Viu? Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu não sei se foi a minha aqui. Eu tô. Então tá ótimo. Obrigado, Miguel. Miguel leu para nós aqui, ó. Segundo o número dos dias que vocês espiaram a terra. Quanto tempo os espias no tempo de Moisés ficou espiando a terra? 40 dias. Deus diz assim, ó, cada dia vai simbolizar um ano. Por isso vocês vão ficar 40 anos no deserto. Deus fez uma profecia, tá? Então, cada dia simbolizando um ano. Lá em Ezequiel, há uma outra profecia também que Deus fala, cada dia por um ano. Vamos dar uma olhadinha lá? Abra sua Bíblia lá em Ezequiel. Ezequiel está depois de Isaías, Jeremias, Lamentações. Então, Ezequiel, no capítulo 4. Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e 7. 1091.
Achou, Miguel? Achei. Miguel tá rápido, hein? Pode ler para nós? Ezequiel Pode. 4, versos 6 e 7. Posso. Quando tiveres cumprido esses dias, deitais-a sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Opa, muito obrigado, Miguel. Olha que interessante. O verso 7 diz claramente: 40 dias te dei, cada dia por 1 ano, cada dia representando 1 ano. Deus estava fazendo uma profecia futura ao que aconteceria no futuro e falou: olha, cada dia representa 1 ano. Então, o que significam os 1.260 dias que a mulher precisou ficar foragida? Significa isso daqui, ó. Por 1.260 anos, a igreja da Idade Média foi perseguida. Se você quisesse ser um cristão no período da Idade Média, um cristão fiel à Bíblia, você seria perseguido. E muito provavelmente teria que viver fugindo. Por isso que fala que ela viveu no deserto, tá? Porque a igreja são as pessoas fiéis, tá bom? Isso quer dizer a igreja. As pessoas que queriam ser fiéis a Deus, fiéis à Bíblia, eram duramente perseguidas. Esse período foi chamado de período da Santa Inquisição. Bem, a igreja era perseguida, e ela era perseguida por quem? Os cristãos eram perseguidos por quem? Olha só. Pelos romanos. Os 1.260 anos duraram exatamente de 538 depois de Cristo a 1798. É exatamente o período da supremacia papal. Olha que interessante. Se você pegar 538 e colocar 1.260, dá exatamente os 1.260 anos. Termina lá em 1798. E é o período da supremacia papal, quando o Papa, né, mandava no planeta, mandava em todo mundo. O Papa tinha autoridade, tanto civil quanto religiosa, e perseguia as pessoas. Foi nesse período, nós já falamos uma vez, né, que eles criaram a compra e venda de indulgências. O que são indulgências? São o perdão. Então, se você quisesse ser perdoado, tinha que pagar para a igreja para ser perdoado. Se você tivesse um pouco mais de dinheiro, você podia pagar para os seus familiares serem perdoados também. Se você tivesse mais dinheiro ainda, você podia pagar pelos pecados que você ia fazer na vida inteira, o resto da vida. Podia pecar tranquilo, você já pagou. Se você tivesse mais dinheiro ainda, você podia pagar até para a igreja perdoar os pecados daqueles que já morreram. Então, era uma compra e venda e a igreja ficou muito rica nesse período. Pessoas ricas davam seus bens, davam terras, davam ouro, tá? Para conseguir o perdão e o céu. Também a igreja nesse período inventou aí a intercessão dos santos. O nosso único intercessor é Jesus, mas eles inventaram a intercessão dos santos, né? E você tem santo para tudo, né? Se você precisar casar, tem um santo que ajuda a casar, tá? Alguém sabe qual é esse santo? Eu sou casamenteiro. O santo casamenteiro. Então, a igreja inventou o santo para tudo. Até se você perder a chave de casa, você pode pedir para um santo te ajudar também. Qual é esse santo? Santo Antônio. São Santo Antônio é Longuinho. o casamenteiro, de achar as coisas. São São Pedro. Longuinho. Eu não São sei. Longuinho. Alguém falou São Longuinho, acho que é, né? É. São Pedro. Tem santo para tudo, tá bom? E tem um santo para cada dia, você sabia disso? E no dia que não tem um santo, criaram o dia de todos os santos. Então a igreja criou essas coisas, né? E isso foi afastando da Bíblia e as pessoas que eram fiéis não aceitavam tudo isso. Criou adoração de imagens, mudou o sábado para o domingo, nós já vimos isso aqui, a exaustão. Não há nenhum verso bíblico que fala para guardar o domingo. E eles mudaram o sábado para o domingo. E perseguiu o povo de Deus. Perseguiu as pessoas. Gente, não foram 5 pessoas, nem 10 pessoas que foram mortas pela perseguição da igreja. Foram milhões de pessoas. Quando nós falamos milhões,
Nós não estamos aumentando. Que coisa Já me triste. já tinha procurado o trator. Imagine quantas pessoas foram presas, torturadas, mortas. As Bíblias eram queimadas em praça pública. Mas quanto mais pessoas morriam, mais fiéis surgiam. Olha que interessante, né? Hoje em dia nós estamos tranquilos, a gente pode estudar a Bíblia aqui tranquilo, né? Quem sabe um dia nós não poderemos mais. Mas olha lá, eu vou trazer hoje aqui algumas imagens para vocês, algumas imagens fortes. São imagens que retratam o julgamento e a tortura das pessoas, né? Você vai ver uma pessoa aqui deitada, esse aqui era um cristão. Uma mulher, pela silhueta aqui, e ela estava querendo servir a Deus e por isso foi levada a julgamento. Uma pessoa ficava ali judiando, torturando, e a outra ficava anotando, esse era o representante da igreja, para ver se ela blasfemava, se ela renunciava à fé, tá bom? Olha essa cadeira aqui. Sabe o que era essa cadeira? É para a pessoa sentar e ela é cheia de prego. Mas não é só, não basta só ter os pregos. Eu fiz uma viagem recentemente para Orlando e lá tinha uma cama de prego. As pessoas podiam deitar na cama de prego. Eu deitei na cama, não aguentei muito não, acho que eu sou muito grandão, começou a me furar. Muito pesadão. Mas essa cadeira aqui as pessoas sentavam e eram torturadas. E não era só sentar, você pode ver que tem alguns lugares que dava para ir apertando, apertando, e a pessoa ia apertando, apertando na mão, apertando nas pernas, apertando aqui no tronco, e a pessoa ia sendo furada pelos pregos. Inventaram tudo quanto é tipo de forma de judiar, de torturar a pessoa. Tá? Essa imagem é muito forte também. A imagem da época, eles criaram uma maneira da pessoa ficar de ponta cabeça, pendurada, e eles serravam a pessoa no meio. Mas Eliselto, quem fez tudo isso? Exatamente a Igreja Católica, né? Essa daqui era uma forma de tortura que eles criaram como se fosse uma caixa, que é uma silhueta de uma pessoa, e a pessoa fica lá dentro. E qual é a tortura? Ficar em pé, sem poder abaixar. Sem comer, sem beber, ficar ali. Sem se movimentar, sem movimentar braços. Sabe? Horrível, horrores, né? Bem, quando que tudo isso acabou? Quando que tudo isso acabou? Começou lá em 538 e acabou em 1798. Quando o general Berthier, amando de Napoleão que mandou esse general, Napoleão Bonaparte, ele prendeu o Papa Pio XII e colocou fim ao período dos 1260 anos. Olha, a profecia bíblica se cumpriu perfeitamente. E então, a igreja perdeu uma parte de todo o seu poder. Hoje ela está recuperando o seu poder, tá? Não sei se você sabe, mas o Vaticano, ele é um país, o menor país do mundo, mas é um país. Por isso, quando o Papa visita uma cidade, ele não é um país, ele não é só um líder religioso, ele é também um líder político, tá? Muito bem. Agora, quais as características da Igreja de Deus nos últimos dias? Eliselton, existe isso? Tem como saber as características da Igreja de Deus? Sim. Apocalipse 12. Lembra que lá em Apocalipse 12 trazia a mulher vestida do sol, né? Isso está aqui no próprio Apocalipse capítulo 12, verso 17. Esse verso traz duas características do chamado remanescente ou restante, que é a descendência da mulher do capítulo 17. Aqueles que continuam fiéis ao Senhor. Apocalipse 12, verso 17. Olha só. Você quer fazer parte da Igreja de Deus nos últimos dias? Então, observe essas duas características. Quem pode ler para nós? O trator, rapaz. Apocalipse 12, verso 17. Alguém pode ler? Natália, pode? Levantou a mãozinha? Só abre o som aí. Isso. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Muito bem, muito obrigado, Natália. Olha, o dragão, você já sabe quem é o dragão. Se você não sabe, no versículo 9 do capítulo 12, fala claramente que é Satanás. Satanás está irado contra quem? Contra a mulher, que é a igreja de Deus.
Contra Jesus ele não pode fazer mais nada, então ele está irado contra a mulher. E ele foi pelejar é lutar contra os restantes da sua descendência, os descendentes da mulher. Quem são eles? Olha agora, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha só que interessante. Deixa eu só desligar o... Duas características, então. Guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Olha Apocalipse 14, 12, repete essa ideia. Vira aí a sua página. Apocalipse 14, versículo 12. Diz claramente assim: aqui está a perseverança dos santos. Tem algumas versões que dizem assim: aqui está a paciência dos santos. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, duas características. Você quer saber quem é o povo de Deus nos últimos dias? Procure uma igreja que guarda os mandamentos e crê em Jesus unicamente, tá bom? Guardar os mandamentos de Deus é um distintivo. É saber se você está no caminho certo. Ok? Vamos lá. Opa, eu até copiei aqui o versinho, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É isso que deve nortear a nossa vida. Ter a fé em Jesus e obedecer os seus mandamentos. Bem, eu separei aqui para nós partirmos para a parte final, 5 colunas da verdade. Bem, você deve estar procurando a verdade. Nós queremos saber da verdade. E a Bíblia traz 5 colunas, 5 verdades, né? Uma vez, o governador Pilatos esteve diante de Jesus e perguntou: o que é a verdade? As pessoas procuram a verdade. Então, eu vou te apresentar agora 5 colunas da verdade. Vamos lá? Ó, Jeremias, capítulo 10, verso 10. No que acreditar? Então, 5 colunas da verdade. Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Jeremias lá no Antigo Testamento, depois de Isaías. Vamos lá, está escrito assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Então diz aqui, o Senhor é verdadeiramente Deus. Tudo o que fugir de Deus, que afastar Deus, já não faz parte da verdade. Porque Deus é a verdade, diz a Bíblia Sagrada. Olha a segunda coluna, que interessante. João 14, verso 6. João lá no Novo Testamento. Evangelho de João, no capítulo 14. João 14, verso 6. Encontrou, Rosana? Sim, Ótimo. Quer ler para nós, Rosana? Consegue? Você está deitadinha ali? posso Então, ler. João 14, verso 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Olha que verso bonito. Jesus diz: eu sou o caminho e o que mais? A verdade e a vida. Olha só, Jesus é a verdade. A Bíblia identifica Jesus como sendo a verdade, tá? Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, segunda coluna da verdade, Jesus. Jesus Cristo, tá? Terceira, estamos aí em João, mantenha João agora no capítulo 15, verso 26. Vou pedir para a Rosana continuar, pode ser? João 15, 26.
Isso. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. Olha que interessante. Então, Ai, desculpa. O Espírito Santo também, obrigado, Rosana, também é chamado de a verdade, tá? O Espírito da verdade. Lá em 1 João, vamos dar uma olhadinha? 1 João está pertinho do Apocalipse, tá? 1 João capítulo 5, no versículo 6. Olha que versinho interessante. 1 João, fica atento que não é João, é 1 João lá perto do Apocalipse, e tem 1ª, 2ª e 3ª. Primeira, tá? Rosana, encontrou? Assim, Pode ler para nós. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue, e não somente com a água. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Olha que legal. O que diz aí que é a verdade? O Espírito Santo. Gente, nós já vimos a Bíblia identificando Deus o Pai como a verdade. Jesus é a verdade, eu sou o caminho e a verdade. E agora diz claramente que o Espírito Santo é a verdade. Percebe? São colunas da verdade. Que nós temos que ficar atentos, né? Com o que nós estamos seguindo, se está falando corretamente do Espírito Santo, porque ele é uma coluna da verdade. E mais, 4ª coluna, nós dissemos que são 5. João, voltemos lá para o Evangelho de João. No capítulo 17. 17. João 17, verso 17. Cadê a outra Rosana? Rosana Santos. Deixa eu ver a Rosana aqui. Estou aqui. Tá aí, Rosana, você pode ler para nós esse? 17, né? Isso. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Olha que legal. O que é chamado de a verdade aqui? A palavra. A palavra, a Bíblia é a verdade. Tudo que foge da Bíblia não é considerado a verdade, porque a Bíblia é a verdade. Ou melhor, tudo que sai da Bíblia é mentira, tá? Então, nós temos que ficar atento com estas colunas da verdade. Hoje em dia existem tantas teorias por aí que fogem da Bíblia, né? Que criam uma série de falsas doutrinas e coisas parecidas. Não, nós temos que ficar com a simplicidade da Bíblia Sagrada. Teorias da evolução, teorias que o mundo veio de uma explosão. Não, a Bíblia é a verdade. Então, nós já vimos 4 colunas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, a Bíblia também é chamada de a verdade. Qual a última? Salmo 119. Salmo 119. Este Salmo 119, se você ler o título dele, logo no comecinho, é assim, a excelência da lei divina. É um capítulo inteiro, na verdade, o maior capítulo da Bíblia. E ele é todo dedicado para falar dos mandamentos. O salmista escreveu assim em um lugar, né? Ó, como amo a tua lei, nela vida e paz achei. Grande paz tem aqueles que guardam os mandamentos. Olha, cada coisa bonita, né? Oi, Lisel. Oi? 9, 151? 119, verso 151. E também o 142. Por quê? Não achou? Ó, como amo a tua lei, você falou? Não, Como não, que em outro lugar. O salmo, é que eu citei um dos versos aqui do Salmo 119, tá? Porque ele fala do amor à lei. Então, isso é em outro lugar, Entendi. tá? Vamos lá? Olha só, o 142 primeiro.
Salmo 119, verso 142. Diz assim: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade, tá? Tua lei é a própria verdade. E diz mais, verso 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Ô, Natália, lembra que eu disse assim que grande paz tem os que amam a sua lei? Isso está no verso 165, tá bom? Aí, cada parte tem uma... Se a gente procurar, vai ter essa frase que eu falei também. Ó, como eu amo a tua lei, tá? Tá por aí, no Salmo 119. O Salmo 119, ele é o maior capítulo da Bíblia. Tem 176 versículos. Ele é todo dedicado para falar da lei de Deus. Então, os mandamentos são a verdade. Olha, gente, os mandamentos não foram... É a única parte da Bíblia que não foi escrita por homem. Deus não falou para Moisés, Moisés, eu vou falar aqui, você escreve. Não. O próprio Deus, com o seu dedo, escreveu os mandamentos, tá? Dada a importância dos mandamentos da lei de Deus. Os mandamentos ficavam lá dentro da arca. Lembram da arca? Os mandamentos do Senhor. Jesus, quando esteve na terra, ele disse que veio cumprir exatamente todos os mandamentos. Então, nós vimos as 5 colunas da verdade, que nós temos que ficar atentos, tá joia? Bem, agora, os sinceros serão guiados à verdade, diz a Bíblia. Aquele que está procurando de coração obedecer a Deus, procurando a verdade, quer andar de acordo com a palavra de Deus, vão encontrar a verdade. Dá uma olhadinha em João capítulo 16, verso 13. João 16, versículo 13, Evangelho de João. João 16, versículo 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha que interessante, aqui diz que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Se você orar pedindo o Espírito Santo, ele vai te guiar à verdade. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sempre será guiada à verdade. Nós já vimos o que é a verdade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Bíblia e a lei de Deus, tá bom? Ore, peça para Deus, que ele vai te levar à verdade. E eu acredito que ele já está te levando, e já até te levou à verdade. Em toda essa série que nós tivemos estudando, você viu verdades impressionantes da Bíblia Sagrada. E existe um último versinho que nós vamos ler hoje. Apocalipse 18. A Bíblia faz apelos. A Bíblia é um livro de apelos, sabia? Quando nós lemos, no comecinho, Noé, né? Noé fazia apelos para as pessoas. Quando nós lemos Jonas indo lá para Nínive, era Deus mandando ele fazer um apelo para aquelas pessoas, né, de Nínive, para se converterem. Se você fosse às margens do Rio Jordão, quando João Batista pregava, ele fazia apelo para as pessoas. E depois que ele pregava, as pessoas se levantavam e eram batizadas. Porque Deus, ele faz apelos para nós, para mexer com a gente, para a gente sair do nosso estado de comodidade, sabe? Se a gente ficar sempre acomodado, a gente nunca cresce como pessoa. Então, por isso que a Bíblia faz apelos, para a gente se levantar e aceitar a verdade. Olha o que está escrito em Apocalipse 18, verso 4. É um apelo, sabe? É um chamado de Deus nos últimos dias. Aqui é um chamado para que as pessoas saiam de Babilônia, saiam da confusão e venham para a verdade. Diz assim: ouvi outra voz do céu, uma voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo
meu, para não serdes cúmplices em seus pecados. Tá? Só um minutinho, deixa eu colocar o meu carregador aqui, que minha bateria começou a acabar. Achei que a bateria ia dar do computador e ela começou a acabar. Vamos lá, vou ler de novo. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, quer dizer, saí dela, né? Povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Você acredita que nós estamos vivendo nos últimos dias da história? Eu acredito, mas acredito muito. E a Bíblia diz que nos últimos dias haveria uma confusão religiosa pelo mundo, chamada de Babilônia. E aqui Deus faz um apelo para todas as pessoas. Retirai-vos dela, quer dizer, saí de Babilônia, saiam daí, venham para a verdade. Retirai-vos dela, povo meu. Eu acho bonito isso daqui, porque Deus chama as pessoas de povo meu. Não importa onde a pessoa está, qual denominação que ela está, qual igreja que ela está, Deus chama ela e diz, você é meu povo. Às vezes você não está em lugar nenhum, não está em igreja nenhuma, mas Deus está te chamando. Ele já nos conhece antes de nós conhecermos a verdade, antes de nós conhecermos a verdade sobre Deus, ele já nos conhece e ele olha para nós e nos chama de seu povo, tá bom? Você que está ouvindo esse estudo, você que está ouvindo a gravação aí pelo YouTube, Deus chama você. Você é povo de Deus, tá bom? E você está sendo chamado para servir o Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe grandemente. Espero que você tenha gostado desse estudo, que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Não resista, não resista. Saia do lugar de comodidade, dê um passo de fé, tá bom? Na próxima semana nós teremos os últimos 2 estudos da nossa série. Nós vamos fazer um estudo sobre Jesus Cristo. Nós vamos conhecer melhor Jesus no próximo estudo fantástico. E vamos fazer um estudo sobre a vida nova do cristão em Cristo. Que Deus abençoe você. Que você tenha a decisão, a coragem de aceitar não o convite do Eliselton, mas o convite de Deus. Saia dela, povo meu. Saia dela e venha fazer parte do meu povo. Tá bom? Que Deus abençoe você. Amém? Opa, a Noeli já fez um apelo, então vou fazer um apelo, vai isso aí. Você aceita essa mensagem, levanta a mãozinha igual a Noeli fez assim, ó. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Alguma dúvida, gente? Não? Então feche os seus olhos, que eu quero orar por você. E quero que você durma com a certeza de que Deus está te vendo, está do seu lado, está vendo as suas lutas e que o Senhor te dê paz, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai amado, acabamos de estudar, Senhor, que o Senhor possui um povo na terra e nós fomos chamados de povo do Senhor. E queremos, bom Pai, ser fiéis à Tua palavra. O povo do Senhor tem 2 características principais. Guarda os mandamentos e tenha fé em Jesus. Ajuda-nos, bom Deus, a fazermos parte do seu povo. Queremos ser fiéis até a volta de Jesus. Abençoe cada pessoa que acompanhou esse estudo. Que tenhamos uma noite de sono tranquila. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite. Lembrando, quem quiser fazer o curso à sexta-noite, tá bom? Está convidado, é um curso de conhecimento de verdades profundas, assim, sobre os temas que nós estudamos, os principais, mas vai ser abordado os ataques que a Bíblia vem sofrendo, as doutrinas, e como a gente saber responder. É um curso bem interessante. Sexta-feira, agora, começa. Qual que é o horário mesmo, Michel? Só que ele é presencial, viu? Deixa eu ver aqui que eu fiquei confuso, Jéssica, se é às 7 ou às 8. Já vejo aqui e te falo. Ele é presencial, tá bom? Classe bíblica avançada, 7h30 da noite. Que pena. Que pena, né, Rosana? Que pena. É.
O primeiro estudo, olha, acho que foi até anunciado aqui, ó. Olha que pergunta interessante. Quem decidiu quais os livros que fariam parte da Bíblia? Porque a Bíblia tem lá, né, 66 livros. Quem decidiu quais fariam parte? Outra coisa, como saber se o texto bíblico que hoje temos na nossa mão ainda é o original, é o mesmo que o original? Então, perguntas como estas, porque há pessoas que dizem, não, a Bíblia é antiga, essa Bíblia veio mudando. Então, nós vamos ver evidências que, na verdade, é o texto original. Deus protegeu a Bíblia durante todo esse tempo. E muitas outras perguntas, tá? Esse é só o primeiro Sabia que estudo. meu esposo fala isso para mim? Hã? Meu esposo Ele fala isso? fala. Legal, então. Como acreditar em algo que foi escrito por um monte de gente? Como vai saber se foi isso mesmo que foi escrito, se foi Deus que escreveu mesmo, foi É isso inspirado? aí, Jéssica. Muitas pessoas têm essa dúvida, e dúvida sincera, tá? Algumas pessoas não falam por mal, falam assim, tem dificuldade de acreditar. Então, fazendo esse estudo, nós vamos perceber várias evidências, várias. Eu posso já dar uma palhinha para você. Existem manuscritos encontrados de 1000 anos atrás, que mostram que lá 1000 anos atrás era igualzinho a de hoje. Olha que coisa interessante. Então, coisas Eu desse já vi tipo... do Rodrigo Silva lá, eu já vi É muitos do isso, o Rodrigo Rodrigo Silva. Silva tem bastante É, desses assuntos. Então, tem argumentos, assim, fortíssimos que nos dão tranquilidade de que a Bíblia nunca foi alterada ou adulterada, tá bom? Por quê? Ela foi protegida por Deus, né? Não tem outro jeito, tá bom? E ela será assim até a volta do Senhor Jesus. Valeu? Então, quem puder, sexta-feira à noite, estão convidados. Grande abraço, gente. Nós já oramos, então agora... Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.